Quem é o verdadeiro cristão? Responde: o verdadeiro cristão é aquele que é batizado, que crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. O sacramento do batismo é a porta que dá passagem para a grande e santa família, a igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo. Admiremos a arte e a economia admiráveis da graça. O homem nasce manchado no seio materno pela culpa original, privado da vida espiritual que constitui a união da alma com Deus por meio da graça santificante. E Deus, Digníssimo, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, dá-lhe no santo batismo esta vida preciosa. Naquelas puríssimas águas sacramentais, o homem não só recebe a vida da alma e se une a Deus, mas também com os outros sacramentos da igreja recebe os meios para mantê-la vigorosa, curá-la quando estiver enferma e recuperá-la se tem a imensa desventura de perdê-la. Para se ser verdadeiro cristão não basta um batismo, é também necessário crer e professar a doutrina de Jesus Cristo. Crer significa aqui ter por certa e segura alguma coisa. Professar quer dizer exercitá-la, pô-la em prática. O batizado, para poder chamar-se verdadeiramente cristão, é necessário que, antes de tudo, tenha por verdadeiras e indubitáveis todas as verdades da fé e ponha em prática, com obras piedosas e santas, a lei e os exemplos de Jesus Cristo. É necessário, por outras palavras, que trate de conformar-se com o modelo que lhe põe diante, Jesus Cristo, cooperar com a graça por meio dos seus esforços, transformar-se em imagem viva do Divino Redentor, de cuja natureza participa, ser membro vivo e digno de pertencer à sociedade dos filhos de Deus e da redenção. Seria verdadeiramente uma burla possuir o nome de cristão, ter uma vida em oposição aberta com a de Jesus Cristo. Seria expor este nome augusto e bendito à zombaria dos outros, que, advertindo tamanhas culpas, se escandalizaram e exclamaram: eis aí o que são os cristãos. Ainda isto não basta. A fé e a profissão da doutrina de Jesus Cristo deve estar unida à obediência aos legítimos pastores da igreja, a qual em nome de Deus trata do bem do gênero humano e por ele foi constituída a guarda vigilante dos princípios de eterna verdade e justiça. O espírito de rebeldia. Desgraçadamente, na nossa época, são muitos os cristãos que quiseram contrapor as próprias opiniões ao princípio da obediência devida à autoridade religiosa estabelecida por Deus em matéria de fé e de costumes. Estes provocam muitas vezes questões ridículas sobre teologia, sobre o magistério da igreja, com a mesma liberdade de linguagem e falta de respeito como se tratara de um ponto da economia política ou administrativa, literatura, ciências naturais ou qualquer outra questão profana. Este não é o espírito de Jesus Cristo, mas o espírito do mundo e dos seus sequazes. A causa desta tendência deve ir procurar-se na própria educação, no empenho desenfreado dos homens pela independência e pela liberdade, verdadeira chaga da sociedade atual. Entendamos, porém, que Deus, desejando salvar a humanidade, enviou-lhe seu Filho unigênito, mas não quis deixá-la entregue ao capricho da sua fantasia em matéria de fé. Não quis que se dirigisse por si. Confiou a sua doutrina ao magistério por ele mesmo estabelecido. Magistério que se prolongará até o fim dos séculos. Magistério da Igreja. E onde, perguntareis vós, se encontrará este magistério divino? As indicações da Sagrada Escritura, o testemunho da tradição apostólica, são tão claros e evidentes para um fiel que crê na divindade dos ensinos de Jesus Cristo, que quase podemos dizer que pode tocá-lo com a mão. Eis a entrega dos poderes feita por Jesus Cristo aos apóstolos. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ide, portanto, instruir todas as gentes. Por consequente,
O poder conferido por Jesus Cristo aos apóstolos é o mesmo que a ele foi conferido com autoridade plena por seu Pai Celestial. E o mesmo repetiu quando disse: Quem vos ouve, ouve-me a mim. Quem vos despreza, despreza-me a mim. O objetivo da missão dos apóstolos é a propagação e a conservação da doutrina de Jesus Cristo. Por isso, o que quer santificar-se por meio da doutrina de Jesus Cristo e pela fé nele, deve ouvi-los e prestar-lhes fé e obediência. Todo cristão deve ao Divino Mestre submissão total e obediência ilimitada, quer fale por sua boca, quer faça conhecer os seus mandados por meio dos mestres, que são sucessores dos apóstolos, e por consequência ministros de Jesus Cristo. Pois os apóstolos, antes do seu martírio, transmitiram seu poder a outros homens que consagraram bispos para governar a Igreja de Deus. E a estes mesmos impuseram a obrigação de escolher outras pessoas capazes de continuar o seu ministério. São Paulo falava assim ao seu discípulo Timóteo: O que de mim aprendeste? Por meio de muitos testemunhos. Confia-o a outros homens fiéis que sejam aptos para ensinar os demais. A igreja docente e discente. Há, portanto, na Igreja de Jesus Cristo duas classes de pessoas: homens revestidos do caráter de ministros de Jesus Cristo, que dirigem, governam e ensinam na Igreja de Deus, e simples fiéis, que, instruídos por este ministério apostólico, são por eles dirigidos e protegidos. Aqueles são os mestres, estes os discípulos, aqueles a igreja docente, estes a igreja discente. Eis aqui o organismo íntimo e essencial da igreja. O que quer ser cristão não pode separar-se, pouco que seja, destes princípios fundamentais que a compõem. O cristão apóstata. Daqui se segue que aquele que, para seguir as máximas do mundo, recusa crer um só dos artigos da nossa fé, ou não conformar as suas obras com a profissão da sua fé, ou despreza o magistério da igreja, poderá chamar-se cristão pelo caráter do batismo, mas será um cristão apóstata, semelhante ao soldado covarde que desertou das bandeiras da sua pátria. No tempo da República Romana, os filhos de pais ilustres traziam esculpida ao pescoço a imagem de seus pais, a fim de que com este retrato se sentissem excitados à virtude. Aos filhos degenerados era arrancada do pescoço aquela imagem, e a sua memória ficava coberta da infâmia. Ó homem que recebeste no batismo e trazes ao pescoço, impresso na alma, com caráteres mais brilhantes do que o diamante, um nome glorioso, o nome de cristão. Traz com honra esse nome, e que nunca se possa dizer de ti: não és digno do nome de cristão. És desonra de Jesus Cristo e da sua igreja.